noite, nosso irmão também que está na tua casa, seja bem-vindo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem. Todos nós estamos aqui com saudades de vocês também, que não puderam estar aqui com a gente, mas é uma noite de alegria para as nossas vidas, saber que você está bem, que em breve todos estaremos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar aos nossos irmãos que estão presentes aqui. Nós também queremos agradecer, de mais nada, e colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Amém? Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor. Poderoso e eterno Deus, Deus de toda honra, toda glória e todo louvor, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Te obrigado pela tua graça e misericórdia sobre nós. Ó Deus, nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, neste local, para rendermos louvores, para rendermos graças ao Senhor, ó Deus, como uma expressão, Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado. Nós te pedimos que o Senhor venha de alguma forma inclinar seus ouvidos para o que nós vamos cantar para o Senhor, Deus. Esperamos que o Senhor se agrade daquilo que vamos falar, vamos cantar, que não sejam meras palavras, mas que seja também algo que nós temos praticado nas nossas vidas, Deus. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus, a fazer isso de forma única, de forma que o Senhor deve ser honrado, glorificado, Deus, porque o Senhor é nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos deu a vida eterna através do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pelos nossos irmãos que estão aqui presentes, pelos nossos irmãos que estão nos assistindo, ó Deus, seja a tua bênção sobre as nossas vidas essa noite, ó Pai. Já sabemos que temos a plena certeza que o Senhor já tem nos abençoado. A tua graça é sobre nós, ó Pai. Muito obrigado. Seja conosco essa noite. Também prepara, Pai, nosso coração para a ministração da tua palavra, Deus. Seja o Senhor a falar através da vida do pastor, Deus. Sonda os nossos corações, ó Pai, tira tudo aquilo que não procede do Senhor, para que possamos estar prestando um culto em que o Senhor realmente é adorado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a que nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar, irmãos? Está disposto a louvar? Está disposto? Então vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus.
Iniciamos, ó Deus, pela tua presença nas nossas vidas, ó Deus. O Senhor já está em nós através do Filho Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco todos os dias. A tua presença está dentro de nós através do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Possamos viver aquilo que nós falamos. Nosso Deus é poderoso. Amém. Quebrantado. O que é quebrantamento? Quebrantamento é você se colocar aos pés do Senhor, você falar para Ele o que você é, pecador como nós somos, e reconhecer a grandeza do nosso Deus. Quebrantar, que você e eu possamos estar quebrantados diante do Senhor nesse momento. Colocar a nossa vida, o nosso coração para o Senhor, e Ele vai sondar tudo o que está passando dentro de nós. Amém? Possamos estar nos quebrantando ao Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé? O seu sofrer para te ensinar.
Não há nada em nós que possamos alcançar a salvação se não for Jesus Cristo. É o único que é digno de honra, glória e poder a Deus. Nome que está acima de todo nome, todo poder está sobre as suas mãos. A honra, a glória e o louvor seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Basicamente, vamos cantar esse último louvor, Deus de promessas. Segui os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. foram cumpridas, estão se cumprindo pelo poder que há na tua palavra, Deus. O Senhor não é homem para mentir, Deus. Obrigado, Deus, pela tua autoridade em nossas vidas. Deus, nesse momento, entregamos esses louvores ao Senhor. Esperamos que o Senhor tenha se agradado com aquilo que nós fizemos. Que a tua igreja, Pai, possa estar olhando para a cruz do Senhor Jesus Cristo, se derramando a tuas coisas, Pai.
nos transformando dia após dia, de glória em glória, cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Reginaldo, por favor. Boa noite, igreja. Mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom poder estar aqui com vocês novamente. Nós acabamos de cantar que a nossa esperança está no grande Eu Sou. Não é isso? Você crê nessa verdade? A sua esperança está nas mãos do grande Eu Sou, do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus. Então, se você crê que a sua esperança está nas mãos do grande Eu Sou, você declarou através do louvor que grandes coisas vão acontecer em sua vida. Amém? Você crê nessa verdade que grandes coisas vão acontecer na sua vida? Amém. Isso é promessa de Deus. Só que às vezes nós ficamos esperando grandes coisas e esquecemos de olhar para as pequenas que vão acontecer em nossas vidas. E por isso nós não valorizamos as pequenas coisas que acontecem nas nossas vidas, porque nós sempre estamos atrás das grandes coisas, mas as pequenas às vezes são suficientes para nós vivermos uma vida de louvor e honra ao nosso Deus. Amém? Então, com os nossos olhos, com a nossa esperança no grande Eu Sou, eu queria primeiramente agradecer. Obrigado, eu vou beber água, Thomas. A nossa esperança está nas mãos do grande Eu Sou, então eu queria agradecer. Eu queria agradecer pela vida da Alexia, né? Nós temos orado pela vida dela, vocês são testemunhas, eu espero que vocês também tenham orado na casa de vocês. E nós temos uma notícia boa, ela está em processo, ela tem ido para casa, né, Silene? Está em processo de recuperação para ganhar imunidade. E eu creio que em nome de Jesus, logo ela vai poder ficar em casa direto. Então isso é fruto da graça de Deus, é resultado da nossa oração. Lembrando, eu gosto sempre de enfatizar que aquilo que nós falamos é o que está no nosso coração. Então a nossa esperança está no Senhor, no grande Eu Sou. Então se a nossa esperança está no grande Eu Sou, então a minha oração ela tem que ser voltada para Ele e confiando de que Ele vai ouvir e vai responder conforme a vontade dele. Amém? Então, Alexia, se você estiver nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, que esse processo de restauração seja na presença do Senhor Jesus, lembrando que o Senhor Jesus está cuidando de você. Quando você estiver bem, olha, se agarra em Jesus, busca Jesus, coloca Ele como prioridade na sua vida. Eu também queria agradecer pela vida da minha mãe. Está em processo, né? Graças a Deus, aos poucos ela tem dado assim, um sinal de melhoras. Isso é fruto também da graça de Deus, da oração dos irmãos. Às vezes nós não compreendemos, tantas pessoas, né, têm nos ajudado em todos os sentidos, e isso é fruto também do amor de Deus. Então que Deus possa recompensar cada um, né? Que Deus possa recompensar as meninas que estão aí na batalha, na peleja. Uma grande peleja, desculpa a palavra peleja, né? Peleja é uma luta que você enfrenta diariamente, tá bom? Então nós vamos orar também agradecendo pela vida dela. Nós vamos orar também agradecendo pela vida da Daniela, parente da Nete. A Nete gostou, né, de que ela, graças a Deus, teve alta, passou pelo período da Covid também, graças a Deus. Então, mais uma vez, Deus respondendo às nossas orações. De repente nós fazemos tantos pedidos e às vezes nós não compartilhamos os pedidos, a resposta das orações. Às vezes só coloca lá, poxa, eu queria que orasse por isso e por isso. Aí nós não sabemos como está o mandamento, né? Lembrando que a nossa esperança está no grande Eu Sou. Então confie, não desista de orar, confie no Senhor.
E eu também queria aproveitar esse dia, né, para a gente estar orando também em forma de agradecimento a todos os professores. Hoje é uma data para eles, né, especial, e em especial para os professores da Vida em Jesus, da nossa igreja, do nosso ministério. Que Deus possa revestir vocês com toda a força, né? Que Deus possa encher o coração de vocês de alegria nesse ministério, e que não seja apenas uma data lembrados, que essa lembrança possa vir todos os dias. Esse ano foi um ano atípico, né, para os professores. Foi um ano de desafio, né, de agora aquilo que muitos tinham medo de usar a tecnologia. Então foi um ano atípico, mas que Deus possa capacitar cada um, que Deus possa encher o coração de vocês de alegria naquilo que vocês fazem, né? E sabendo que tudo aquilo que nós fazemos em Deus não é em vão. Há sempre uma recompensa. Deus sempre está olhando, Deus sempre está nos assistindo nas nossas atitudes. Nada passa desapercebido para Deus. Às vezes nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo não está tendo um efeito. Nós vamos ver isso hoje no texto que nós vamos estudar. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele está sempre agindo, Deus está sempre trabalhando, o plano dele está em ação. Desde o início de Gênesis até hoje, o plano de Deus, Deus não mudou a agenda continua a mesma coisa, e pode ter certeza, o plano de Deus vai ser concluído em nome de Jesus. Então, professor, professora, se sinta abraçado nessa noite, e que você possa se sentir abraçado pelo nosso Deus, né? A nossa esperança está no nosso Deus. Então, que a tua esperança esteja no nosso Deus. Então, vamos orar e agradecer a esse Deus. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, nessa noite nós clamamos a Ti, ó Deus, pedimos para que o Senhor venha nos assistir, ó Deus, por meio do Teu Espírito. Que Teu Espírito, ó Deus, possa nessa noite nos alegrar com a Tua palavra. Que Teu Espírito, ó Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, possa, ó Deus, nesse momento fazer uma visita novamente a Alexia, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui agradecendo o que o Senhor tem feito na vida dela. Ó Deus, nós temos ouvido, ó Deus, os resultados, e nós só temos a agradecer ao Senhor. Ó Deus, que a Alexia possa ter esse mesmo sentimento de gratidão a Ti, Pai, e que o coração dela possa se abrir para o Senhor, não somente dela, mas de todos aqueles que estão à sua volta, Senhor. Que o Teu Evangelho possa chegar naquela casa, ó Deus, alegrar aquele lar, ó Deus, com a Tua salvação em nome de Jesus. Ó Deus, eu também quero colocar diante de Ti a vida da minha mãe. Ó Deus, nós temos visto pequenos, ó Deus, resultados na vida dela. Isso também é fruto do Teu amor e da Tua graça, Deus. Deus, eu Te louvo por aquelas pessoas que estão à volta, ajudando, ó Deus, pelas minhas irmãs, ó Deus, que têm se desdobrado. Ó Deus, mesmo sentindo dores, estão ali, ó Deus, cuidando, assistindo. Ó Deus, que o Senhor possa renovar as forças, que o Senhor, ó Deus, possa cuidar da mente, do coração, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu Te peço também, Pai, pela vida dela, que a salvação possa ser confirmada no coração dela, em nome de Jesus. Ó Deus, eu queria também Te agradecer pela vida da Daniela, Deus. Ó Deus, nós ouvimos, ó Deus, através da nossa irmã Nete, que ela está bem, que ela se recuperou, ó Deus, dessa Covid. Ó Deus, sabemos que foi o Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Que a Daniela, Deus, e o Paulo possam abrir também o coração para Ti, Pai. Que eles possam reconhecer, ó Deus, que tudo isso veio do Senhor. É dádiva do Senhor, ó Deus, sem perecermos. Cuida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu Te agradeço também, Pai, porque hoje é uma data especial, é dia dos professores. Ó Deus, que a Tua misericórdia, Deus, que a Tua bondade, ó Deus, esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Sabemos como é difícil, ó Deus, ensinar num país como esse, ó Deus, onde eles não têm o apoio, às vezes, da família, das autoridades, ó Deus. Mas o Senhor, ó Deus, tem capacitado aqueles que amam essa profissão, aqueles que fazem da sua profissão, ó Deus, com amor e com alegria, Pai.
ó Deus, cuida de cada um, Pai, renova as forças de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. E em especial, ó Deus, queremos agradecer, Pai, aos professores desse ministério. Ó Deus, o Senhor tem agido na vida deles. Ó Deus, quantas pessoas, ó Deus, saíram desse ministério, ó Deus, como professores, ensinando através da Tua palavra, ó Deus, e tem sido bênçãos em outros ministérios, ó Deus. Os que permaneceram aqui, ó Deus, têm sido bênçãos, têm sido, ó Deus, grandes ajudadores na Tua obra, ó Deus. E que nessa noite, ó Deus, as forças deles, ó Deus, possam ser renovadas pelo Senhor. Que a mente deles também possa ser purificada pelo Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa colocar a Tua proteção sobre cada um deles, ó Deus. E encher o coração deles de gozo, de alegria, Pai, e de prazer de ensinar a Tua palavra, ó Deus. Dê sabedoria para cada um, ó Deus. Sabemos como esse caminhar é difícil, ó Deus. Dê a sabedoria a cada um, Pai. Ajuda, Deus, quando eles estiverem se preparando para a aula, em nome de Jesus. Ó Deus, também rogamos, ó Deus, pela ajuda do Teu Espírito, ó Deus, na ministração da Sua palavra. Que o Senhor esteja aqui, Pai, nessa noite. Ó Deus, nos ajudando, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja, Deus, colocando no nosso coração a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, para que não pecamos contra Ti, Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Atos, capítulo 9. Novamente, voltamos em Atos, capítulo 9. Como vocês podem ver, vocês que estão aqui presentes, tá bom? Depois eu vou mandar para aqueles que estão em casa os slides. E aí, se caso você não conseguir baixar no seu celular, é só baixar o aplicativo Word que você consegue baixar todo o estudo que nós fazemos aqui, aqueles que eu estou enviando para vocês. Tá bom? O Evangelho, a salvação para todos. Eu queria pensar com vocês a respeito desse tema, Evangelho, salvação para todos. Nós temos trabalhado aqui, queridos, que ninguém consegue parar o Evangelho. Como vocês me disseram já há 2 quintas-feiras atrás, Evangelho é o quê? As boas novas, as boas notícias, né? Nos dias de hoje você abre o jornal, hoje não, né? Hoje poucas pessoas abrem o jornal, mas você abre um link ali de algumas notícias. Essas notícias elas são renovadas e às vezes só notícias de morte. Você liga a televisão, nos jornais da vida, você só escuta tragédia. Morreram não sei quantas pessoas. Olha, tantas e tantas pessoas estão doentes. Olha, teve um acidente, nesse acidente 3 pessoas foram a óbitos. Olha, teve um assassino e assim por diante. É só notícia ruim. E eu acho interessante porque esse Evangelho, que é a salvação para todos, também passou por um momento difícil. Depois eu desafio você a ler Atos capítulo 4 e capítulo 5. O capítulo 4 é o resultado do capítulo 3. Por quê? No capítulo 3, Pedro e João, eles vão curar um paralítico que estava ali acamado há 40 anos. No capítulo 4, aquela notícia da cura do paralítico, ela se espalha e aí causa ciúmes, inveja no coração dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, daqueles que são autoridades em Jerusalém. E aí eles mandam chamar Pedro e João e eles vão dar ordens severas para eles, dizendo: olha, vocês estão proibidos de falar desse nome. Vocês estão proibidos de dar essa boa notícia, que é o Evangelho, ao povo. E aí o que fizeram? Prenderam eles. Isso no capítulo 4. E aí depois de uma reunião, viram que não tinha como, certo? Soltaram eles, só que açoitaram eles. Eles apanharam por causa da boa notícia. Voltaram para casa felizes da vida. Olha, nós apanhamos por causa de Jesus. Nós apanhamos porque estamos falando da boa notícia. Imagina alguém apanhar e chegar em casa: eu estou feliz porque eu passei isso e aquilo outro, por causa de Jesus. É por isso que os cristãos são chamados de doido, de louco. É por causa disso mesmo. Aí o capítulo 5 diz que eles estão curando muitos doentes
e muitos espíritos imundos estão saindo das pessoas. Aquilo dali também causa inveja novamente aos sacerdotes, e novamente eles vão ser repreendidos, né, a não falar mais naquele nome, vão ser presos e vão passar pelo açoite. E aí Gamaliel, um homem sensato, reúne o Sinédrio e fala assim: olha, se o negócio for de homens, vai parar. Lembra de Teudas, de Simão, lembra disso? Não vai dar certo. Agora, se for de Deus, ninguém vai conseguir impedir. E aí você olha para a história, já se passaram mais de 2000 anos. O negócio era de Deus, o Gamaliel estava certo. Ó, se for de homens, igual Teudas e Simão, não vai dar certo. Agora, se for de Deus, meu irmão, ele está falando para os sacerdotes, não tem como. Não vai ter como impedir. Aí açoitaram eles e mandaram eles embora. Então, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, fariseus, todos tentaram parar essa boa notícia para o Evangelho. Não conseguiram. Podemos chegar no capítulo 7 e 8 e 9 de Atos. Capítulo 7 vai relatar a primeira vez o nome Saulo, que está aos pés de Estevão, quando foi apedrejado, e foi depositado ali aos pés dele o que? As vestes de Estevão. O capítulo 8 nos diz que ainda ele respirava perigo para os cristãos. Ele era um sinal de perigo, capítulo 8, verso 1. E o capítulo 9 já inicia dizendo que ele vai pedir autorização para ir para Damasco, né, porque agora a igreja, com medo de Saulo, ela se espalha pela morte de Estevão, ela se espalha, ela vai para outras regiões, cumprindo Atos 1:8, eles saem, e aí Saulo ele pede autorização no capítulo 9 para ir, né, para Damasco prender os cristãos. Eu quero dizer para vocês que até Saulo tentou parar essa boa notícia. O que aconteceu com Saulo? Ele sai de Jerusalém como perseguidor da igreja, como aquele que estava a fim de prender todos os que seguiam o caminho, e aí ele volta para Jerusalém como apóstolo e pregador do Evangelho. Então ninguém consegue parar o Evangelho. Mesmo que eu e você, mesmo que você diga agora, ou eu, né? Não, eu não vou falar mais do Evangelho. O problema é meu. Eu vou acertar as contas com Deus, porque o Evangelho ele vai continuar sendo anunciado. Quando eu deixo de falar do Evangelho, quando eu deixo de falar das boas notícias, das boas novas que é o Evangelho, o único que perde sou eu. Aquele que fala acaba ganhando, ganha galardão, ganha proteção de Deus. E aqui nesse texto que nós vamos ver hoje, eu queria pensar com vocês a respeito dessas coisas. E eu queria ver com vocês como que esse Evangelho foi chegando em algumas cidades. E como que ele foi entrando no coração das pessoas. E o que me chama a atenção são as estratégias que Deus usou para que o Evangelho chegasse no coração dos homens. É por isso que eu sempre gosto de deixar muito claro para vocês de que o nosso Deus, ele tem estratégia. Ninguém consegue impedir o avanço do Evangelho. Então pensa comigo, o Evangelho, salvação para todos. O texto que nós vamos ver nessa noite está aí a partir do versículo em diante. Então, deixa eu só notificar aqui para vocês, para não errar. Versículo 33. Lógico que eu vou expondo aqui para vocês, e aí nós vamos estudando, tá bom? Então, o Evangelho, salvação para todos. A salvação chega à cidade de Lida. Olha só, a salvação ela chega em Lida. Como? O versículo 33 diz aí que havia ali um homem chamado Enéas, correto? Está aí na Bíblia de vocês. Esse homem, ele era paralítico, ele estava acamado há 8 anos. Você chega naquela cidade, você tem um paralítico há 8 anos na cama, chamado Enéas. E de repente, aí no verso 34, aparece uma situação diferente daquelas que nós estamos acostumados. O verso 34
Pedro vai dizer para ele: olha, Enéas, Jesus vai curá-lo. Não é isso? O texto diz aqui para nós que Enéas foi curado imediatamente. Agora, quem curou Enéas? Lembrando que Pedro está na cidade. Lembrando que nos capítulos anteriores nós vimos que até a sombra de Pedro curava. Correto? Nós vimos lá que Pedro curou o paralítico com 40 anos. Quem curou Enéas nessa situação? O texto nos responde no versículo 34. Pedro está afirmando, dizendo que Jesus iria curá-lo. Então vejam só que Pedro ele poderia dizer, se fosse no contexto de hoje: olha, eu vou trazer cura para você, eu vou orar e você vai ser curado. Mas não foi essa lição que Pedro aprendeu de Jesus. Pedro aprendeu de Jesus que quem cura é Deus. E é legal essa passagem porque Pedro ele vai usar o mesmo método que Jesus usou. Lembra do paralítico que os amigos trouxeram pela corda e colocaram dentro da casa? Vocês lembram? O que Jesus diz para ele? Pegue a sua maca, levante e... É a mesma coisa, ele vai usar o mesmo método, dizendo: olha, Jesus vai curá-lo. Levante-se, pegue a sua maca e vá. E aí diz o texto que imediatamente ele foi curado. Meu irmão, eu já vi muitas coisas acontecerem. Olha que eu sou novo no Evangelho. Eu já vi Deus respondendo orações assim, rápidas. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu me lembro, eu vou contar uma experiência minha. Eu ainda estava na faculdade e eu estava voltando, era por volta das 11 horas da noite, e eu lembro que estava um vento contra. Eu ia de bicicleta para São Vicente, era um vento contra, e de repente, de longe, quando eu cheguei ali perto da balsa, eu vi uma barca parada, estacionada. Eu falei assim: não, é essa que eu vou perder. E saí pedalando, era 10 pedaladas e voltava 3, por causa do vento forte. E tentava, cheguei. Assim que eu cheguei, passei na catraca ali na balsa do outro lado, eu escutei, o portão da balsa, né, fechou. Eu falei: nossa, ela tinha que ir lá e voltar. Aí eu falei assim: Deus, sabe a oração rápida? Deus, por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor viu que eu me esforcei, pedalei rápido contra o vento, né? E por que o Senhor fez isso comigo? E de repente o rapaz falou assim: vem, abriu o portão, e eu entrei na balsa de Deus, estou com vergonha. Eu fiquei envergonhado. Então Deus é aquela oração rápida, e Deus resolveu. Isso aconteceu comigo, eu sei que provavelmente aconteceu com você. Eu costumo mandar mensagem para alguns irmãos, ou para vários irmãos da igreja, eu falo com um grupo, individualmente eu mando também. E às vezes eu recebo a resposta do irmão: obrigado, porque era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava saber que tinha alguém orando por mim. Então a resposta ela vem rápido demais. E aqui Pedro está dizendo para Enéas: olha, Jesus vai te curar, levanta, pegue a sua maca, e semana que vem você vai ficar bom. Passa lá no médico, passa lá no... Não! Imediatamente ele foi curado. Meu irmão, para pensar, 8 anos acamado. 8 anos. A mãe está quanto tempo acamada? 3 meses e já é uma pressão, né? Agora imagina 8 anos acamado. E qual foi o resultado de tudo isso naquela cidade de Lida? Qual foi o resultado da cura do paralítico? Vejam só o que o texto, o verso 35, vai nos dizer: todos os que viviam em Lida e em Sarona o viram quem? O paralítico fora curado e se converteram ao Senhor. Veja, meu irmão, que Deus ele vai usar uma situação, né? Ele usa a cura de um paralítico chamado Enéas, que sofria 8 anos, para quê? Para alcançar essa região de Lida e também a planície que fica
né, essa planície de Sarona, que fica de Lida até Jope, que é a outra cidade, é uma planície. Diz o texto que a notícia chega até lá, e aí nós podemos observar que muitos que estavam ali se converteram ao Senhor. Esse foi o resultado da cura do paralítico. Só para você ter ideia de que a salvação é para todos. Nós estamos vendo aqui Deus curando uma doença, ou no caso, alguma enfermidade que existia ali, mas o propósito de Deus é alcançar aquele povo. Deus ele faz isso. Às vezes nós não compreendemos a situação em que nós estamos vivendo. Às vezes nós temos que lidar com algumas enfermidades. Nós temos que lidar com alguns problemas da vida. E nós não compreendemos, porque nós só queremos ver as coisas grandes da vida. Mas Deus está agindo também nas pequenas coisas. Deus está permitindo que você pense mais, que você reflita mais. A cura do paralítico trouxe a conversão de todos os que viviam em Lida e na planície de Sarona, como diz o próprio texto. Aqui é o resultado. Então o Evangelho agora chega ao coração dessas pessoas, elas são transformadas pelo Evangelho. Só que esse capítulo também vai nos dizer que o Evangelho ele vai chegar em Jope também. E é interessante porque em Jope diz o texto que havia uma discípula chamada Tabita, e que em grego é Dorcas. Ela morava ali. E aí você vai olhando para o texto e você vai vendo que a situação dessa mulher era diferente da de Enéas. Diz a palavra de Deus que Pedro, quando ele chega na cidade, Dorcas ou Tabita já estava morta. Mas os discípulos dela, quando saíram com a notícia, né, para chamar Pedro, ele ainda estava vivo ainda. Lembra das irmãs de Lázaro? Olha, vai chamar o mestre, diga que o amigo dele está doente, correto? Só que quando eles chegaram lá, no meio do caminho, Lázaro havia morrido. E Jesus já sabia disso. Pedro não sabia. Então nós podemos observar aqui que a salvação também vai chegar em Jope. E havia ali essa discípula, Dorcas. E aí eu queria separar aqui a característica de Dorcas. O verso 36. O verso 36 diz que Dorcas, ou Tabita, se dedicava à prática de boas obras e dar esmolas. No nosso contexto de hoje, o que é boas obras? É você entregar cesta básica, não é isso? É você levar um vizinho no hospital. E o que é dar esmola? Dar esmola, geralmente é aquilo que nós vemos aí no trânsito. Se você for dar esmola para todo mundo, você fica sem nada, porque é tanta gente pedindo dinheiro no trânsito, você fica sem nada. Então não dê esmola, tá bom? É um conselho. Isso se você dá, não posso fazer nada. Mas a ideia não é essa aqui, das boas obras e dar esmolas. Por quê? Porque o texto vai nos mostrar. O texto nos mostra, a Bíblia nos mostra tudo que seriam as boas obras ou dar esmola. Não é nesse contexto de dar dinheiro. E aí nós podemos observar que Dorcas, ou Tabita, era essa discípula querida. Verso 39 diz assim: todas as viúvas, Pedro já chegou ali, Pedro está na casa. E aí diz o texto que todas as viúvas o rodearam, estão à volta de Pedro, chorando e mostrando-nos em quê? As obras de Dorcas. Aquilo que ficou, porque Dorcas estava morta, correto? Então eu vou mostrar quais são as obras dela, os vestidos e outras roupas. Isso foi o que ela deixou. Ela deixa aqui algo a ser lembrado, a ponto do texto nos dizer que essas viúvas estão diante de Pedro dizendo: olha, Dorcas era uma mulher sensacional, olha, Dorcas, olha esse vestidinho de bolinha, foi ela que me deu, olha esse aqui de alcinha, foi ela que me deu, olha outras roupas, se você ver meu guarda-roupa está cheio. Dorcas era uma mulher sensacional, só que Dorcas está morta. Essas coisas têm que ser ditas quando está vivo, né? Porque quando alguém morre, você diz: era um homem sensacional, essa aqui era uma mulher maravilhosa. Aí
você é sensacional. Olha, eu amei aquele camisão que você me deu, eu amei aquele sapato que você me deu. Olha, não existe ninguém como você. Você é fantástico. Porque quando morreu não adianta mais. Estava todo mundo chorando aqui, talvez com peso na consciência. Correto? Então, nós podemos observar aqui que ela era uma mulher muito querida. E qual foi a atitude de Pedro nessa situação? O texto diz que Pedro, diante disso, ele vai pedir para que todos saiam dali. E ele vai se ajoelhar e ele vai orar. Pedro, novamente, ele vai levar aquela situação diante do altar. Diante daquele que a esperança está no Senhor. Lembrando de que na cura de Enéas, ele diz o quê? Jesus vai curar, ele está levando a situação de Enéas até a presença de Jesus. É Jesus quem vai fazer a ação. E aqui nós podemos observar que a atitude de se ajoelhar era de Pedro. A oração era de Pedro, mas quem poderia fazer alguma coisa diante daquela situação de Dorcas era Deus. Ou no caso aqui é Deus, Jesus Cristo. E aí ele está orando, ele está ajoelhando, orando. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou ali orando, mas diz o texto que, voltando-se para a mulher morta, disse: olha, Tabita, levante-se. Dorcas, levante-se. Meu irmão, isso aqui é alguém que confia no seu Deus. É alguém que está bem alinhado com Deus. Sabe que Deus está ouvindo. É alguém que sabe que Deus está agindo através da vida dele. Quando nós oramos, o que nós devemos fazer? É orar com confiança. Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está me ouvindo, Senhor. Eu estou apresentando diante de Ti essa questão. Deus, o meu desejo é que o Senhor venha curar, o meu desejo é que o Senhor venha resolver a situação. Esse é o meu desejo, Deus, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua nessa situação. E diz o texto que ele está ajoelhando, ele está orando, e ele dá uma ordem: olha, levante-se, Dorcas. E aí nós sabemos da história. Dorcas volta à vida. Deus sopra novamente o fôlego de vida em Dorcas, ela volta a viver. E qual foi o resultado aqui da oração de Pedro? Ela abre os olhos, e vendo Pedro, ela se sentou. Como Pedro havia pedido para aquela mulher morta ali, ela sente-se ou levante-se, ela fez o quê? Ela abre os olhos e ela vai se sentar. Esse é o resultado. Isso é o resultado de alguém que ora com fé, de alguém que confia na sua oração. E qual foi o resultado da ressurreição de Dorcas? Será que teve um resultado? Sim. A Bíblia nos mostra o resultado, o verso 42, diz que este fato, o fato de Dorcas voltar à vida, ressuscitar, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E o que vai acontecer? Muitos creram no Senhor. Primeiro, Deus usa a situação de um paralítico para salvar toda a cidade e a outra planície. E agora Deus vai usar uma situação já de uma mulher morta, querida por todos, para salvar a todos. O Evangelho é para todos. Aqueles que são alcançados pela graça do Senhor Jesus. E Deus usa os seus meios para salvar as pessoas. A ressurreição de Dorcas foi um fato conhecido por todos na cidade, a ponto de muitos crerem no Senhor Jesus. Meu irmão, como é importante você falar do que Jesus fez na sua vida. Como é importante você orar, de você ter uma vida na presença do Senhor. Nós estamos vendo aqui resultados na vida das pessoas. E isso é importante, e nós precisamos olhar para isso, queridos, e agradecer ao Senhor, porque Deus está sempre nos ouvindo.
o Evangelho vai chegando nas cidades. Agora, a salvação também vai chegar em Cesareia. Nós podemos observar isso em Atos capítulo 10. Vejam só. Em Atos capítulo 10, versículo 1 diz que morava ali um homem chamado o quê? Cornélio. Primeiro Deus vai usar a vida de Enéas, o paralítico, há 8 anos, e salva aqueles moradores daquela cidade. Depois vai usar a situação de Dorcas e vai salvar os moradores de Jope. E agora a situação, né, na vida de Cornélio. O Evangelho chega na Cesareia. Diz aí o texto que ele era um homem, né, um dos 60 oficiais de legião romana, como diz aí no capítulo 10, verso 1. Ele tinha autoridade, ele tinha muitos homens ao seu trabalho, como nós podemos observar. Podemos também observar aqui o testemunho de Cornélio e da sua família. Qual é o testemunho desses homens, ou dessa família? Verso 2 diz assim: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Meu irmão, nós temos aqui um homem que não é cristão, mas que faz boas obras e que ora. E não apenas isso, o texto afirma para nós que ele era temente a Deus. Temente a Deus. Nós temos um gentil, aonde nós vamos ver Pedro agora. Pedro, ele vai ter que quebrar algumas regras judaicas, ele vai quebrar algumas regras que o coração dele foi construído lá atrás, porque ele vai ter que pregar para um gentil. E na cabeça de um judeu, né, como Pedro nas antigas, o evangelho não era para os gentios. Só que Deus, ele transformou a vida de Pedro. Então nós temos aqui o testemunho da família e da vida de Cornélio. Pessoas piedosas, tementes a Deus, que faziam boas obras, que oravam e continuamente eles estavam com Deus. Continuamente, era uma vida constante de oração. O capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 17, vai nos dizer que Pedro, ou Cornélio e Pedro tiveram uma visão. Está aí no texto de vocês. Do versículo 3 ao versículo 17, a visão de Cornélio e a visão de Pedro. Os dois tiveram visões. Os dois, no caso Cornélio, recebe a visita de um anjo. Pedro tem uma visão. E aí nós podemos observar a visão de Cornélio. Eu separei aqui para vocês. Eu acho interessante porque dentro da visão de Cornélio, o anjo vem dar uma boa notícia para ele. E qual é essa boa notícia? Nós podemos encontrar isso no verso 4. No verso 4, o anjo chega para Cornélio e diz: olha, Cornélio, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Meu irmão, ele fazia as boas obras, ele orava, ele ofertava, só que ele não conhecia Deus. E agora ele recebe essa notícia da boca do anjo enviado por Deus: olha, as suas orações, as suas boas obras subiram como oferta memorial diante de Deus. E Deus vai atender você. Imagina só. Às vezes nós oramos e precisamos testificar de que Deus está falando conosco e de que Deus está respondendo às nossas orações, correto? E aí nós precisamos ver as grandes coisas e as pequenas coisas que Deus está agindo para falar: não, Deus respondeu. Agora imagina só, você está na sua casa orando, ali jejuando, chorando por uma situação, e de repente Deus manda ali uma visão para você, como fez com Cornélio, e diz: olha, Deus ouviu e Deus vai entrar com providência. É exatamente isso que nós podemos observar. Só que Deus não disse quando nem a hora que iria resolver a situação de Cornélio. Só disse que foi ouvido. Se você observar, Cornélio vai perguntar: quem és tu, Senhor? Para o anjo, ele não tem resposta nenhuma. Somente que ele foi ouvido, ó, Deus ouviu, e
que subiu as suas orações, as suas ofertas como algo bem suave. Deus se agradou das suas ofertas, das suas orações. Essa é a visão, é a resposta que Cornélio teve. E a de Pedro? Qual foi a visão de Pedro? Verso 9, nós observamos isso. O texto diz que Pedro ele sobe ao terraço para orar. É só você olhar no capítulo 10, verso 9. Ele vai para a oração, ele vai para aquilo que ele fazia constantemente, né? E diante daquele momento da oração, ele está ali no terraço cheio de fome, porque alguém está preparando a comida lá embaixo. Ele tem uma visão. E nessa visão nós podemos observar do verso 11 em diante. Diz assim: ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhes disse: levante-se, Pedro, mate e come. Olha a resposta de Pedro, verso 14: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. E aí o texto vai nos afirmar, verso 16, que isso aconteceu 3 vezes em seguida, e assim, depois da terceira, o lençol foi recolhido ao céu. Então, novamente, nós estamos em uma situação em Pedro, ele não vai obedecer diretamente ao Senhor, porque ele não havia compreendido isso. Para o judeu comer esse negócio aqui, não comia de jeito nenhum. É por isso que ele está chamando de impuro. De forma nenhuma. Jamais eu vou comer algo impuro ou imundo. Nem tocar eu vou fazer. E aí na visão ele tem assim: não chame impuro o que Deus purificou. Eu quero dizer para vocês que Pedro não entendeu nada. Nada. Eu creio que você e eu também não iria entender nada. Por quê? O verso 17 e 18 diz assim: que enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, ele ia estar pensando: o que aquilo significa? Por que Deus pediu para que eu comesse? Aí o verso 19 diz que enquanto Pedro estava pensando na visão, os homens que a Cornélio havia mandado atrás dele encontrou o local, descobriram onde Pedro estava. E aí o Espírito Santo vai interagir com Pedro. Lembra que nós estamos falando também sobre o Espírito Santo? Ele vai interagir com Pedro. O Espírito Santo interage com Pedro. Verso 19 diz assim: que o Espírito lhes disse: Simão, ou Pedro, 3 homens estão procurando você. Se fosse hoje, dava para ficar assustado, tá? 3 homens estão te procurando. Agora vejam só o verso 20: portanto, levante-se e desça, e não hesite em ir com eles, pois eu os envio. Esses homens estão vindo sobre a minha autoridade. Isso me chama atenção, porque lá atrás foi Cornélio que chamou esses homens. Foi Cornélio que deu a ordem. Cornélio que diz: olha, vá e chame, e traga ele. Só que o texto está nos afirmando agora que o Espírito Santo: não tenha medo, porque foi eu que os enviei. O plano é de Deus. E a partir daqui Pedro começa a compreender a visão que ele teve. O verso 28, nós vamos entender porque Pedro agora chega na casa de Cornélio. Ele está na casa de Cornélio. Ele diz no verso 28: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei o judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Isso não estava na agenda do judeu. Mas veja só o que Pedro vai dizer: mas Deus me mostrou. Agora ele está compreendendo aquela visão dos animais enrolado no lençol. Ele está respondendo aqui: olha, eu também tive uma visão lá atrás. No momento eu não compreendi nada. Eu chamei aquilo que Deus estava dando de impuro. E Deus: não é impuro não. Agora eu estou entendendo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo
como um menino. Pedro agora está entendendo de que a visão que ele teve lá atrás era algo que estava no coração de Deus e algo que estava no plano de Deus. E aí Pedro, ele não puxa a Bíblia, né, porque não tinha Bíblia na época, mas ele vai pregar na casa de Cornélio. Ele vai pregar na casa de um gentil. Ele vai pregar na casa que ele está dizendo: olha, nós judeus não se associamos com vocês e nem mesmo nós visitamos vocês, mas eu vim aqui e eu vou trazer a palavra para vocês, eu vou pregar o evangelho para vocês. Ele começa a pregar na casa de Cornélio, e essa pregação, verso 36 em diante, a pregação, no verso 36, ele vai dizer que Jesus anunciou a salvação para Israel, mas ele vai dizer que a salvação, o Senhor é de todos. Ele está dizendo aqui que o Senhor pertence a todos. Eu acho interessante porque a palavra de Deus vai nos mostrando o significado de tudo isso. O verso 37 a 38 vai nos dizer que ele vai cumprir, no caso Jesus cumpriu a profecia de Isaías 61. Jesus cumpriu aquilo que foi proposto para ele. E ele continua no verso 39, quando ele vai dizer: nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Então, o conteúdo da pregação de Pedro é sempre voltado a Cristo Jesus. Como eu estou mostrando para vocês aqui, queridos, é sempre Cristo Jesus. Jesus anunciou a salvação para nós lá em Israel, só que Ele é Senhor de todos. Verso 37 e 38, Jesus ele cumpriu aquilo que o profeta Isaías diz em Isaías 61, e agora ele está dizendo: nós, eu e os meus amigos, discípulos, os apóstolos, nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Nós andamos com Ele, nós vivemos com Ele, comemos com Ele, e agora nós estamos aqui. O verso 39 ainda nos diz: onde o mataram, suspendendo no madeiro. Pedro está dizendo que ele sofreu a maldição e a vergonha que ele não merecia. Ele morreu por nós judeus, e por vocês gentios, por você Cornélio também, e por todos aqueles que estavam na casa. Ele foi maldito, ele passou pela vergonha que ele não merecia. É isso que ele está dizendo no verso 39. No verso 40 ele vai nos dizer que Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Ele trouxe a vida, ele está falando das boas novas. O evangelho é isso daqui. É que Jesus veio a esse mundo, pregou, falou do reino de Deus. Ele foi morto, foi. Mas o texto está nos afirmando que ele ressuscitou no terceiro dia. E o texto está nos dizendo que ele fez que ele fosse visto. Lucas 24 diz que os jovens, os homens da estrada de Emaús viram Jesus. Os discípulos, os apóstolos viram Jesus. Verso 42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele o juiz de vivos e de mortos. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Jesus formou discípulos para que o evangelho fosse conhecido a todos. E é por isso que eu estou aqui, Cornélio. É por isso que o evangelho está sendo pregado para você aqui. O verso 43 diz que todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Coisa maravilhosa. A pregação cristocêntrica na casa de um gentio, na casa de Cornélio. Essa é a boa notícia. E quais são os resultados quando nós obedecemos a Cristo Jesus? Nós podemos observar isso no verso 44 a 46. Diz que enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem.
quando nós obedecemos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Cristo Jesus, Deus faz a parte dele, como o texto está nos mostrando. O Espírito Santo desceu enquanto Pedro estava falando, e foi sobre todos os que ouviam a mensagem. O verso 45 diz que os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os que ouviam falando em línguas, exaltando a Deus e seguindo Pedro, e diz, falando em línguas aqui porque era convertido, era grego, era a língua paterna, mas na língua deles, como diz o próprio texto, eles estavam exaltando a Deus. Por quê? Porque é o resultado do verso 44. O Espírito Santo havia descido sobre eles, aqueles que estavam ouvindo a mensagem. A salvação chega na casa de Cornélio. Lembra que nós vimos no início que a salvação chegava em Cesareia? A salvação chega na casa de Cornélio. Verso 47 diz, é uma pergunta: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Acho que não. Lógico que não. Eles receberam o Espírito Santo como nós. Pedro está dizendo, ó, eles também merecem. Eles receberam o Espírito Santo. Então deu ordens que fossem batizados em nome de quem? Jesus. Então, meu irmão, o Evangelho, ele não pode ser preso. A salvação é para todos aqueles que Deus está trabalhando na vida. Lembre-se, de acordo com a palavra de Deus, Deus usou a vida de um homem chamado Enéas, ali em Lida, aquele homem que estava acamado há 8 anos, e todos ali, incluindo as planícies, se converteram ao Senhor. Jobe também, uma mulher morre, Pedro vai até lá e de repente a mulher volta a viver e todos creram no Senhor Jesus. Cornélio manda chamar para dar uma visão, Pedro teve outra visão, ele chega ali na cidade de Cesareia e de repente na casa de um gentio, toda a sua família foi transformada pelo Evangelho. Toda a sua família e todos aqueles que ele havia convidado. O Evangelho transforma, salva vidas. E como que nós podemos concluir? Lucas está nos ensinando que Deus quer alcançar os seus, independente da raça ou costumes. O Evangelho é suficiente para alcançar o opositor. Lembra de Saulo? Mas também ele alcança aquele que é simpatizante. Podemos dizer que Cornélio, lógico, com algumas ressalvas de que ele era um católico apostólico romano, mas que agora ele era um cristão. Ele era apenas um simpatizante, mas agora ele era um homem que creu no Senhor Jesus, que o Espírito Santo veio sobre a vida dele, como nós vimos no texto. E para finalizar, como que nós aplicamos isso? O que nós fazemos? Agora eu preciso levar algo para casa. Eu trago para vocês aqui 3 aplicações. A primeira dela, Cornélio nos ensina que religiosidade é bom, religiosidade, bom comportamento não constitui provas de salvação. Você pode ser um bom religioso, você pode ter um bom comportamento, você pode até frequentar uma igreja evangélica, mas isso não são provas de salvação. Cornélio fazia boas obras, orava, temente a Deus, mas não era convertido. Então, meu irmão, sonda o teu coração nessa noite. O Evangelho é a salvação, e pode ser a salvação para a sua vida. Cornélio mandou buscar Pedro. Pedro veio, e todos da sua casa foram salvos. Confia no Senhor. A segunda aplicação, apenas o crer em Cristo
é suficiente para a salvação. Se alguém disser para você que você precisa crer em Jesus e fazer mais alguma coisa, esse não é o Evangelho. A boa notícia diz que você precisa crer no Senhor Jesus. Isso é suficiente. É suficiente. Não precisa mais nada. Se você quer ir para o céu, creia no Senhor Jesus e será salvo. Porque quem vai fazer a transformação na sua vida é Ele. É o Espírito Santo que habita em nós. E por último, a história de Pedro e Cornélio nos ensina a evangelizar todas as pessoas, independentemente de classe social, origem, raça ou credo. Todos precisam ouvir dessa mensagem. Todos. Noé pregou para todos aqueles que estavam na sua época. Aprove Deus que apenas 8 pessoas fossem salvas. Eu e você não somos Noé e não sabemos quantas pessoas Deus pretende salvar. Mas a ordem foi dada. E a ordem está no imperativo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Esse é o nosso papel. Pedro não gostava dos gentios, nem menos visitar os gentios. Mas o Espírito Santo quebrantou o coração de Pedro e fez com que ele fosse até Cesareia e entrasse na casa de um gentio e ali comesse com eles e ficasse ali e levasse a palavra e batizasse eles. Esse é o poder do Evangelho. É o Evangelho que transformou a nossa vida e pode transformar a sua vida se você ainda não crê em Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui, Senhor, nos assistiu. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse Evangelho, ó Deus, que é uma ótima, uma boa notícia em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa confirmar no nosso coração, para que possamos, ó Deus, levar as pessoas, ó Deus, aos nossos parentes, amigos, a todos aqueles, ó Deus, que o Senhor deseja que ouça essa palavra. Capacita, Deus, a cada um nessa noite e nos leve em segurança para as nossas casas, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e dar um vídeo de Jesus bem gostoso? 1, 2, 3. Vida em Jesus! Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana. Lembrando, sábado, a nossa EBS, Escola Cristo, tá bom? Somente Cristo. E no domingo, a partir das 17 horas, a classe do Departamento Infantil, pais, encorajem seus filhos. E o culto à noite aqui no Morrinho de Helena Maria, tá bom? Deus abençoe.